Muito bem, irmãos, eu acabei de atender o meu pastor e agora estamos retornando novamente. Os irmãos estão lembrados que a vez passada eu estava falando sobre o cuidado de Deus com suas ovelhas e nós somos rebanho do pasto do Senhor. Eu creio que não vai ser a igreja não vai passar pela grande tribulação. Este é o princípio do ensino. E eu estava mencionando a respeito do capítulo 23 de Salmo, sobre a expressão de Davi, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará e tal. E não somente Davi, mas todo o povo de Israel se sentia como uma ovelha abrigada pelo seu pastor. Tanto que Deus manda, já falei, mas vou repetir para endossar, Deus manda Moisés, como pastor, tirar o povo de Israel do Egito, que estava lá naquele redil, e para levar numa terra que manda leite e mel. O povo de Israel passou pelo deserto, mas nunca faltou nada, principalmente para os obedientes. Tanto que Josué, Caleb e Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus o tomou para si antes de ir, mas Moisés nunca escureceram-se as suas vistas, o seu físico não se abateu e as suas vestes não se rasgaram. Deus conservou Moisés, assim como Deus deu para Caleb. Deus disse para Moisés disse para Josué: olha, Josué, a terra de Canaã vai ser distribuída para todas as 12 tribos de Israel, mas para Caleb há um pedaço de terra específico. Deixa o povo de Israel escolher, ou você vai dividir para cada tribo, conforme o tamanho da tribo, o tamanho do território. Conforme maior a tribo, maior o território. Mas eles vão conquistar a terra. O reino do céu, disse Jesus, que ele é conquistado não pela força, mas através do esforço. Por causa disso, é salvo para sempre. Tira essa teologia da tua cachilota, seu caboclo. Se estás ensinando isso, você vai para o inferno. E o seu rebanho pode ser salvo. Porque há maior juízo para aquele que ensina do que aqui são ensinados. Então tira essa teologia da tua cabeça que salvo para sempre, porque eu vou falar sobre a ira de Deus. Aí você vai botar a tua barba de molho. Irmão, mostra esse para o teu pastor e pergunta para ele se ele tem coragem de assistir. Se ele é um homem de Deus, ele vai fazer uma análise profunda e até pode ligar para mim ou alguma coisa, eu pedir para você ligar e dizer: irmão José, você errou nesse ponto, nós temos esse conceito. Conceito é uma coisa, a doutrina da palavra de Deus é outra. E é amigavelmente, porque ele não quer ir para o inferno, porque eu disse que ele, se não mudar o conceito, ele vai para o inferno. Aí ele disse: meu Deus, esse caboclo ali, ele tem razão, eu vou mudar o meu conceito de salvo, não é salvo para sempre. Cuidado. Outra coisa, meu irmão, Deus quer só o coração. Aí o teu corpo vive na prostituição, na bebedeira, na cachaça, no vício. Cuidado. A doutrina da palavra de Deus, não costume. Não confunde doutrina com costume. Tem muita igreja ali que Deus o livre. Se não entrar na igreja de gravata, ele nem sobe no púlpito. Deus o livre se ele entrar assim como eu, com a camisa esporte. O pastor não, olha,
Não, esse não é presbítero, está desviado porque não vem na igreja de gravata, deixou o bigode crescer. Deus o livre de deixar crescer. A barba quer ser crescer, então está desviado uma vez. Isso é costume da igreja, é dogma. Mas doutrina é diferente. Doutrina molda o caráter. Deixa eu explicar para você. O povo de Israel tinha um princípio, e até hoje tem. São vários princípios, mas quando a criança nascia, do 0 até aos 7 anos, ele colocava um amo, e esse amo ia estudar a personalidade da criança, porque cada um já nasce com um gênio diferente, esqueci aquela palavrazinha lá que forma tudo. E o amo, o ensinador, como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que não era qualquer amo, mas era alguém que estudava a personalidade da criança, tinha um olhar clínico voltado para Deus e para a palavra, e ele dizia para o pai, ou para o rei, ou para aquele que tinha condições de ensinar a criança, por causa da Bíblia diz assim, ensina a criança, o menino, o caminho que deve andar, para que quando ele ainda crescer, ser adulto, ele não se desviará dele, o caminho da verdade. Então eles colocavam a criança, vou ter que dar uma olhadinha, porque talvez pode ser o meu pastor que está chamando, eu vou botar esse celular perto, vou colocar no tem umas abençoados que liga de porta lá de dentro da prisão, e aí fica atrapalhando. E esse amo, ele ia olhar a criança e dizia para o pai, ou para a mãe, ou para o rei, esse menino tem uma personalidade assim, 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 assim. Eu não vou falar sobre personalidade agora, porque não é o meu objetivo na antropologia. Na Bíblia fala sobre a antropologia bíblica, sobre o homem em si, a imagem e semelhança de Deus, o homem biológico, o homem interior, o homem exterior, o homem tudo quanto é dito. Isso é a antropologia bíblica. Também dou um estudo para isso, se precisar. Até os 7 anos. Dos 7 anos até o 14, ele vai desenvolver. Antes, ele vai estudar a personalidade. Ele vai dizer, esse menino tem a tendência de ser um escritor, um escriturário, um agricultor, um agropecuário. Ele tem a habilidade para o negócio, para a leitura. Ele tem um coração preparado para as coisas de Deus. Leva ele ainda que não fosse levita, mas leva ele para as coisas de Deus. Estudar a tendência da criança. Dos 7 ao 14, aí o amo ia desenvolver o caráter da criança. Para desenvolver o caráter da criança, ele já começava os conceitos bíblicos. Aos 12 anos, a criança já tinha que conhecer todas as leis principais, que eram 613 mandamentos, entre a lei moral, cerimonial e penal. Dos 14 anos acima, ele era observado pelos pais ou pelo amo para ver como é que era a personalidade e o caráter. Tanto que um filho de Israel, os judeus, ele podia assumir o princípio sacerdotal só aos 30 anos, porque estava maduro. Deixa eu explicar para você. Em 7 anos é renovado todas as nossas células. Tudo dentro do nosso corpo é renovado em 7 anos. Eu podia dar uma explicação mais profunda.
Então, 7 em 7 anos começa um ciclo na nossa vida. Até os 7 anos a criança pode-se dizer que vive um período da inocência. Ainda que a respeito do pecado, essas coisas assim mais... a inocência ele perde os 2, 3 anos, daí ele vai saber o que é o fogo, o que é o que não quer. Mas ele vive quase praticamente o período da inocência. Dos 7 aos 14 já vai dar consciência. Dos 14 para cima ele entra na idade da adolescência, que começa o governo humano. Aí ele pensa que já é gente, já sabe passar a mão para trás, ele se limpar sozinho. Até ali a mãe ainda entra no banheiro, né? Dá banho e tudo, porque é um piazinho, entende? Mas na adolescência, opa, mãe, não entra aqui, já tampa as vergonhas. Sim, meu filho, quantas vezes passei, lá vem essa coisa cagada aí. Mas ele já está entrando aos 14 anos, período da adolescência, e aqui essa transição para o governo humano, por causa dos 14 até os 21 anos, ele passa a ser adolescente, porque ele quer conhecer as coisas. Deu para entender? Então o povo de Israel, desde o começo, ele já tinha dentro dele de que ele era uma ovelha de Jesus, ou uma ovelha de Deus, criado no pasto do Senhor. E o comportamento da ovelha eu já falei, as qualidades, as deficiências da ovelha, já falei no outro passado. Agora nós vamos ler. Os irmãos veem que eu vou devagarinho para não apressar, e se você não tiver paciência, você não vai aprender nada, nunca. Quem tem pressa come cru. Agora eu vinha conversando com meu pastor, abrindo um parênteses, e ele disse, pastor, o irmão deve ter uma linguagem mais suave, porque às vezes sou meio pesado no púlpito, e ele pensa que as pessoas vão se escandalizar. E deu até um arrepio, disse, pastor, eu tenho a minha personalidade, eu não procuro mudar. Não, pastor, mas assim, aquele cuidado para não me... mas devagarinho ele estava me alfinetando. Eu sei o cuidado dele. Eu sei o cuidado. Pastorei 35 anos, eu sei qual é a preocupação. E é uma preocupação santa. Eu disse, pastor, para essa geração, o que falava João Batista? Para aquela geração que vinha bater o pedido, raça de víbora. Quem vos ensinou a sumir da ira futura? Eis que ele vem, ele tem nas suas mãos a pá e a eira. E ele vai passar pela peneira. O trigo bom vai ficar, vai ali, vai juntar com a pá e vai jogar no celeiro. Mas a palha, aonde vai arder no fogo. É assim que João Batista pregava. O que Jesus dizia para os fariseus da época? Irmão, mais de 90%, se fazer uma análise bem profunda, são fariseus. Eu tenho minha religião. O que Jesus dizia para sepulcros cariados? Por ora, lá no cemitério, e por dentro, fui. Então eu disse para o pastor, me deixa, não estou pedindo seguidores, mas aqueles que amam a palavra de Deus. Amém? Já disse tudo, né? Vamos olhar em Salmo de número 80, e o versículo 1. Qual era o conceito de Israel a respeito de Deus e como ele se comportava? Olha aqui, é diz assim, o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Israel era como uma vinha. E diz lá em Cantares de Salomão que devia cuidar da sua vinha. Salomão cuidava da sua esposa,
como alguém cuidava da sua vinha, para que à noite não vinham as raposinhas. Raposinhas quer dizer aqueles gambá catinguento. Infelizmente o gambá, ele já começa a comer, porque ele está morto da fome, as uvas, quando estão verdes, e ele começa a mascar assim, e aonde ele passa ele deixa aquela catinga, quando ele não mija, e aquilo, quando as uvas começam a amadurecer, fica uma morrinha do inferno. E se vem só uma raposinha, tudo bem, e se vem várias, se ele não cuidar, olha só, toda noite um gambá, ou 10 gambá comendo, eles acabam com a vinha, pelo menos aquela parte ali. E se botar aquela uva no vinho, nunca dá um vinho bom. Ó pastor de Israel, falando para Deus, dá ouvidos, orando a Deus, tu que guias a José como a um rebanho que aceitas entre os querubins e resplandece. Tu que guias a José como um rebanho. Eles se sentiam como um pastor que protegia o rebanho. Olha o que fez Davi. Vem o urso, eu não sei como é que Davi fez, mas ele teve coragem de um pastor. Vem o leão, por causa disso Jesus aqui falou, eu já falei aqui no capítulo 10, que o mercenário, que não é pastor, vê o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o mercenário, e o lobo arrebata as ovelhas. Mas esse eu sou bom pastor. E daí o Davi, quando viu o leão, já falei do leão a mensagem passada, ele vem e as ovelhas se correm para cá e para lá, se despedaçam toda, e Davi se marmanjo. Aqui tu encontrou um macho, um homem. A Bíblia não fala essa palavra macho. Mas quando Davi chamou Salomão e ia dar a bênção para ele, para ser ele ser Israel, Salomão era um adolescente ainda, e Davi encontrou com Salomão e falava, vem cá meu filho, teus irmãos não querem que você seja rei, porque você é um filho da P, mas você não tem culpa, porque pecou fui eu já paguei meu pecado diante de Deus, e agora o tipo não pode mais me jogar pedra, porque eu já me acertei com meu Deus, já pedi perdão com ele é misericordioso e me perdoe, eu não vou cair numa... Quem é mordido de cobra da linguiça tem medo, então eu vou te dar um conselho, não entra pelo caminho do teu pai, mas seja macho. Mas a Bíblia Sagrada é mais educada do que um desbocado como eu, seja homem, tome a posição de homem, teu espaço. Quando ele seja homem, a tua palavra, ela deve ter peso. Meu pai dizia assim, ó, quando o homem é homem, o fio de bigode é um documento. Ele mandava nós na tafona, ele disse, eu vou cuspir o chão antes que seque, vocês estão de volta. E aqui eles, ó pastor de Israel. Agora eu vou falar para os pastores, o pastor disse, irmão José. Não, fala, deixa o pastor. Para você que quer ser líder de uma igreja, de um rebanho, aí vem a responsabilidade do pastor e as qualificações do pastor. Vamos para Ezequiel, capítulo 34. Capítulo 34 inteiro de Ezequiel, mas eu acho que eu vou ler só alguns versículos.